Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV, um programa que tem a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e estamos recebendo hoje, um dia de festa, uma mulher pioneira, a primeira mulher e única a ser diretora da Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco. Trata-se da professora titular de Direito Penal, também da USP, a professora Ivete Senise Ferreira. Professora, uma alegria muito grande recebê-la neste programa. Muito prazer estar aqui para conversar com você, Durso. Professora, para nós começarmos e conhecermos essa história que é brilhante da senhora, vamos começar revelando onde a senhora nasceu. Pelo começo, né? É. Eu nasci no interior de São Paulo, em Catanduva, no estado de São Paulo. Mas, na verdade, eu saí de lá com 3 meses de vida. Então, eu não posso dizer que eu fiquei nem morei na cidade, praticamente, porque o meu pai, logo depois, se mudou para Marília. E em Marília, eu fiquei até os 4 anos de idade. E como a família, os pais, a mãe dele, as irmãs e toda a família morava em São Paulo, nós acabamos mudando para São Paulo. Então, a partir dos 4 anos de vida, eu morei em São Paulo e, portanto, me considero mais paulistana do que paulista. Que bairro que a senhora morou? Eu morei em Pinheiros. Pinheiros? Pinheiros. Sempre morou em Pinheiros, né? Eu morei em Pinheiros e atualmente no Alto de Pinheiros. Então, não, houve um intervalo que eu morei no Pacaembu. Depois de casada, eu cheguei a morar um pouquinho ali na Cardoso de Almeida, perto do Pacaembu, depois no Pacaembu e, enfim, no Alto de Pinheiros. E como foi a infância, professora? Bom, uma infância normal, né? Eu tinha 2 irmãs, uma mais velha, uma mais moça. A infância, evidentemente, no interior, eu não me lembro de nada, porque eu saí do interior com 4 anos. Eu me lembro mais em São Paulo, né, que onde passei a maior parte da minha vida. E uma infância normal, sempre frequentei escola pública. Quando nós chegamos em São Paulo, eu frequentei primeiro lá em Pinheiros, onde morava, um grupo escolar Godofredo Furtado, chamava-se. E depois do curso primário, eu passei a fazer o ginásio na escola, chamava Instituto de Educação Caetano de Campos. A célebre escola da Praça da República, que hoje é Secretaria da Educação. Né? Isso. Eu tinha uma tia que era professora lá e que insistiu para que eu fizesse o ginásio lá. Então, eu fiz todo o ginásio lá, fiz o chamado curso de admissão, né, primeiro, o ginásio, e depois, quando eu terminei o ginásio, eu fui para outra escola pública, que era a Escola Estadual Presidente Roosevelt, onde eu fiz o meu colegial. Tá. E o colegial me preparou para a Faculdade de Direito da USP, outra escola pública. Então, eu sou uma egressa da escola pública. Que sempre teve uma qualidade extraordinária, né? E Escola tinha pública a fama no Brasil. de ser muito melhor que as escolas particulares, não é, naquela época. E hoje, infelizmente, perdeu um pouco esse status, mas na época era muito procurada porque eram os melhores professores que lá faziam, não é, a educação pública. Eu tenho uma informação aqui, porque essa vocação como professora é desde pequena. Eu tenho uma informação que a senhora foi oradora da turma no ginásio. Fui oradora da turma no ginásio, porque, não sei porquê, me elegeram, né? Acharam que eu tinha alguma qualidade para representá-los como oradora. Mas essa vocação começou muito antes, porque eu me lembro perfeitamente, na minha infância, tempo de primário, quando eu era menor, etc., que reuníamos as amiguinhas para brincar e eu sempre propunha brincar de escolinha. E na escolinha eu fazia questão de ser a professora. Então eu fazia a escolinha com as minhas amiguinhas, né? E eu era professora, sempre fui meio autoritária, né? Depois, quando eu entrei na Faculdade de Direito, realmente, eu não deixei a minha vocação
me abandonar, porque eu comecei a dar aulas particulares. Enquanto fazia o curso de Direito, eu dava aulas, como eu gosto muito de línguas, e sempre fiz cursos de línguas, tenho diplomas de línguas várias, etc., eu dava aula de línguas. Então, o que me pedissem era inglês, era francês, era português, e fazia aulas particulares. Alemão também? Alemão eu fiz, mas nunca dei aula, eu só sou diplomada. Francês, era professora, inglês, latim, português. Latim. Então, eu passei todo o meu curso de Direito também exercendo um magistério particular, né? E aí firmando essa minha vocação. E depois que eu me formei, realmente, eu tive a oportunidade de ingressar na vida acadêmica e de ser depois professora da Faculdade de Direito. E com uma vocação antiga, né? Com relação à vida familiar, a senhora tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhas e 10 netos. Agora eu tenho um bisneto, nasceu a semana passada. Parabéns. Virei bisavó. E quantas filhas estão na área do direito? Na área do direito eu tenho 2 filhas, uma que é advogada, mas que atualmente não está exercendo porque mudou-se para os Estados Unidos, casou-se com um americano, e uma outra que é juíza. Isso. Foi juíza no interior, em Barretos, até pouco tempo atrás, e hoje ela está em São Paulo, na vara de acidentes de trabalho, a Mônica. Professora, como é que nasce a sua vontade de cursar uma faculdade de Direito? Olha, eu vou dizer um segredo para você. Não era a minha vocação inicial. Ah, é? Porque a minha vocação era magistério. Então, quando eu entrei, eu terminei o meu curso clássico e entrei num cursinho que era misto, o cursinho Castelões, famoso na época. O Michel Temer, no nosso programa, também fez. Quase Meu todo pai mundo na também época fez o cursinho Castelões. E, na verdade, o cursinho Castelões reunia as turmas no semestre para todas as faculdades de humanas. Uhum. E, nos 3 meses finais, eles separavam a turma para as áreas específicas. Então, quem ia para Direito formava uma turma, quem ia para outras áreas era outra turma. E, quando chegou na semana da separação, eu tinha um aluno, um colega, aliás, naquela época, o Luiz Essa, que era meu companheiro, às vezes, de retorno para casa, tomávamos o bonde para Pinheiros, para voltar para casa juntos, e ele ia para Direito. Então, ele falou, e o que você vai escolher? Eu falei, eu vou para a Faculdade de Filosofia, que eu quero ser professora. Aí ele passou a viagem inteira, nessa viagem eu me lembro perfeitamente, de bonde que nós fazíamos, tentando me convencer que eu estava fazendo uma bobagem. O que eu ia fazer na Faculdade de Filosofia, ser professora, quando eu tinha sido oradora da turma, tinha vocação para advocacia, para direito, e que era uma perda de tempo. Ele tanto falou que eu passei a noite pensando. E quando chegou no dia seguinte, me deu assim um clique, eu falei, não, eu vou para a turma de direito. E vou dizer que então não foi uma vocação inicial, aliás, me dei muito bem depois nela, né, no curso e depois, mas foi assim uma coisa instantânea, através de um convencimento, de uma reflexão, que eu achei que eu tinha condições realmente e que eu gostava. Eu gostava da área de direito, de humanas, de ler muito e das questões judiciais, filmes e episódios de crimes e coisas assim, não é? Então, eu achei que realmente era uma boa ideia e fiz o vestibular para Direito e entrei na USP e comecei o curso de Direito. E depois eu tive a oportunidade de unir as 2 escolhas que eu fiz, porque eu fiquei na área do Direito, mas também fui professora. Interessante esta revelação que a senhora faz, para que a gente tenha a dimensão de como uma opinião pode mudar a vida da outra pessoa. É verdade. Um conselho, uma opinião, uma orientação. É verdade. Como isso é importante na vida de uma pessoa. E a senhora fez o curso de Direito na Faculdade de Direito da USP e se formou em 1957. 57. E nessa época eu namorava um colega, não é? Resolvemos, então, nos casar depois da formatura e fazer um curso de pós-graduação no exterior. Mas antes disso, eu queria saber quantas mulheres havia
na Faculdade de Direito da USP. Na minha época, Isso. Bom, já havia um número bastante superior aos inícios, não é? Quando a professora Esther Figueiredo Ferraz entrou, eram pouquíssimas, eram 10 alunas. Na minha época, éramos 30. Já havia subido um pouco o número. E depois foi num crescendo e hoje elas estão majoritárias. Sim. A professora Esther Figueiredo Ferraz foi sua professora. Foi minha professora no curso. A primeira mulher, primeira professora da Faculdade de Direito. Primeira a ingressar por concurso de títulos e provas. E foi também a primeira ministra do Brasil, ministra da Educação. E fala um pouquinho da professora Esther, porque a professora Esther Figueiredo Ferraz foi um marco, uma pioneira que marcou a sua época, inclusive abrindo caminho para as mulheres. Como é que foi esse contato com uma mulher tão extraordinária? Bom, meu primeiro contato com ela, e depois tive o resto da vida até o falecimento dela, mas o meu primeiro contato foi como professora na faculdade. Ela substituiu por algum tempo um professor nosso, que eu tive durante os 3 anos de curso de penal, que era o professor Soares de Mello. Houve um período em que Soares de Mello se afastou e ela foi substituí-lo. E aí nós chegamos a conhecer uma pessoa que já era famosa na área da advocacia, porque ela já advogava, fazia júri com muito sucesso e já era considerada uma advogada de sucesso e muito brilhante. E havia feito concurso na faculdade e entrado para a carreira docente como primeira mulher. Infelizmente, ela não chegou a professora titular, ela parou na livre docência, porque depois ela foi, por problemas familiares da advocacia, ela não fez o concurso e foi ser reitora do Mackenzie. Ela foi reitora do Mackenzie antes de ser a ministra da Educação. Mas na faculdade tivemos contato com a professora Esther e ela inspirou todas as mulheres do curso, porque era uma pessoa elegante, charmosa, inteligentíssima e de grande sucesso já na advocacia. E nós estávamos lá, iniciando o curso de Direito, era 2º ano, 3º ano, e achamos que ela era o nosso modelo. Então, começou ali um contato que se aprofundou quando, numa festa ao qual eu fui convidada, de casamento de um parente dela, ela me apresentou uma sobrinha que havia feito vestibular e entrado na Faculdade de Direito, a Gilda Figueiredo Ferraz. Que foi nossa conselheira Que foi nossa conselheira na OAB. E me apresentou dizendo, minha sobrinha entrou na faculdade, vai fazer o curso, não sei o quê. E aí, através da Gilda e do contato com a Gilda, que aí passou a ser minha aluna depois, não é? Nós aprofundamos os laços com a família Figueiredo Ferraz e acabei muito amiga da família. E seguimos assim, com essa amizade, companheirismo, fomos colegas até o fim da vida dela. Ela influenciou muito a senhora? Muito, muito. Além da inteligência brilhante, ela tinha assim um espírito também notável, de pioneira também, não é? E os artigos dela, livros e as conferências e tudo eram realmente inspiradores. E foi muito bom. Depois que a senhora se forma, em 1957, a senhora vai para Paris, vai estudar na Sorbonne. Na Sorbonne. Como é que foi esse momento? A senhora foi fazer o pós-graduação lá? Fui fazer pós-graduação. Já na área de penal, professor? Na área de penal. Okay. Casamos e fomos em seguida, não é? E meu marido escolheu a área de Direito Constitucional e História das Ideias Políticas, a área em que ele se tornou depois professor. E eu fiquei em dúvida se eu escolhia Direito Internacional, que eu gostava muito, ou se eu escolhia Direito Penal. Mas eu tinha tido um curso um pouco fraco na faculdade de Direito Penal. Meu professor, na época, era uma excelente pessoa, um excelente orador, historiador, mas Direito Penal a gente aprendia muito pouco. Mas eu tinha muito interesse pelo aspecto humano do direito penal. Criminologia, os fundamentos do crime, e todos os problemas ligados ao crime e à pessoa do criminoso. Então, eu acabei me resolvendo
me inscrevi no curso de Direito Penal, de pós-graduação, e no Instituto de Criminologia de Paris. Então, eu fiz os 2 cursos. Fiz os 2 cursos e permaneci lá durante 2 anos, só que houve um acidente de percurso, né? Eu recém-casada naquela época, já um pouco inexperiente, etc., fiquei grávida e nasceu uma filha minha. Que lá. belo acidente. Belo acidente. A minha primeira filha nasceu lá. Então, no momento em que, evidentemente, eu estava com um nenê pequeno, Sim. eu me via impedida de fazer pesquisa, sair para fazer pesquisas. Acabei o curso, mas a tese que eu tinha que apresentar, eu não tive condições de apresentar com um bebê pequeno. Uhum. E aí, eu voltei ao final de 2 anos, quando acabou o curso, e meu marido ficou lá, defendeu a tese dele, né, como doutor pela Universidade de Paris, e eu voltei para São Paulo e acabei mais tarde defendendo a tese aqui na USP. Esse foi no a doutoramento. minha aventura. Doutoramento. Também em Direito Penal. Também em Direito Penal. E esse momento da senhora buscar o pós-graduação, tanto lá quanto aqui, quando do seu retorno já com uma filha, o doutoramento na USP, na Faculdade de Direito da USP. Eu penso que, naquela época, inúmeras dificuldades a senhora, como mulher, deve ter enfrentado. Como foi esse momento para enfrentar e superar essas dificuldades e continuar essa carreira? Pois é, quando eu voltei de Paris, a USP ainda não tinha formatado um curso de pós-graduação no sistema que ela tem hoje. Tá. Então, havia na Faculdade de Direito cursos chamados de especialização. Em determinadas áreas, nós fazíamos um curso de 1 ano de especialização. E eu que não queria parar de estudar, porque é uma coisa que eu gosto, de ler, estudar, me aprofundar, apesar das dificuldades já de formação da família, eu fiz vários desses cursos de especialização, numa área diferente da minha. Fiz curso de especialização de História das Ideias Políticas, de Relações Internacionais, de Direito Processual. Eu ia me inscrevendo onde dava, onde podia, não é? E fazia esse curso, que era um curso no nível de pós-graduação. E aí surgiu a criação dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado na faculdade, e eu me inscrevi no doutorado, cursei as matérias do doutorado que eram necessárias de novo, coisa que eu já tinha feito em Paris, mas no direito francês, cursei aqui e, afinal, apresentei uma tese de doutorado e fui aprovada. Qual foi a tese, professora? O aborto legal. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O aborto legal. Diante dessa informação, a senhora também foi uma das primeiras doutoras pela USP. Já havia... A Ada defendeu antes de mim. Professora Ada Pellegrini Grinover, que foi professora de processo penal. Processo penal. Ela defendeu a tese antes de mim, havia já algumas que me precederam. Mas porque a senhora eu tinha algumas dificuldades, vou te dizer, até demorei um pouco para apresentar, porque a minha família foi crescendo, né? Eu tenho 4 filhas. Então, eu tinha os problemas de dona de casa, de crianças pequenas, o curso na faculdade, né? E naquele tempo. Hoje a dupla nessa jornada, época, terceira... eu vou lhe dizer, eu já tinha sido convidada para começar a dar umas aulas. E eu já estava dando algumas aulas na PUC, foi onde eu comecei minha carreira universitária. Deixa eu só entender uma coisa. A senhora, enquanto cursava a faculdade de Direito, lecionava línguas. Lecionava línguas. Depois que se formou, foi para a Sorbonne, fez o doutoramento... E passei a lecionar Direito. Passou a lecionar Direito. Penal? Não. Eu fui convidada a dar umas aulas de introdução à ciência do direito. Ah, tá. E eu era assistente, né? Do professor André Franco Montoro, que dava essas aulas como titular. Então, ele tinha 2 ou 3 assistentes, uma das assistentes era eu, e a outra você conhece, é a Tereza Ancona Lopes, Tereza Magalhães, que também era assistente dele e que também foi depois professora de Direito Civil na faculdade. Agora, depois desse período como professora na PUC, a senhora vem para lecionar na USP.
E eu fui lecionar na USP porque, convivendo, meu marido já era professor lá, e convivendo com os professores lá, eu travei contato com um professor de Direito Penal, que foi o responsável por me levar para a USP, o professor Paulo José da Costa. Saudoso, querido professor Paulo José da Costa, pai do Fernando, nosso conselheiro, colega. E o professor Paulo José, sabendo que eu tinha feito uma pós-graduação em Paris, fazia doutorado aqui de penal, tudo na área penal, ele falou, mas o que você está perdendo tempo dando outra matéria de introdução, você nunca vai ser professora disso? Eu dou Direito Penal na USP, você podia começar lá, vamos dar umas aulas lá comigo, eu estou precisando de uma assistente. E naquela época havia uma situação muito engraçada, estranha, que hoje não existe mais. A USP, a Faculdade de Direito, pelo menos, acolhia e permitia o chamado docente voluntário. Era uma espécie de, como eles não podiam contratar, e havia dificuldade para contratar professores, eles admitiam que alguns professores tivessem assistentes voluntários que trabalhassem lá e não ganhassem nada, não eram pagos. Então, foi isso que eu fui fazer. Aí ele me convidou para ser assistente dele na cadeira de Direito Penal. Eu falei, bom, eu gosto de penal, é a área que eu estudei, a minha matéria eu vou aceitar. Aí fiquei dando aula, a princípio, nas duas faculdades. Dava um pouco na PUC e um pouco na USP, nessa matéria, como docente voluntária, né? Depois, fui obrigada a optar, porque a PUC teve lá certas exigências para a continuidade da docência lá, com mais dedicação exclusiva, e eu já tinha a USP. E eu preferi ficar na USP. E na USP abriu-se um concurso no Departamento de Direito Penal para ingresso de assistentes. E eu me inscrevi e fiz esse concurso. Como professora associada? Não, ainda não. Assistente. Como professor assistente, ingresso na carreira docente, chamava-se. E eu fiz esse concurso, fiz vários concursos na minha vida, né? Esse foi o primeiro, então, além do doutorado. Fiz esse concurso e passei e fui aceita para assistente no Departamento de Direito Penal, professora assistente. Do professor Paulo José da Costa. Continuei com ele, dando aulas para ele, práticas, depois teóricas, etc., por muito tempo, até que, depois de alguns anos, isso tudo vai levando anos, né? Depois de alguns anos, abriu-se a oportunidade da livre docência. Okay. Aí eu fiz um outro concurso, que era o de livre docência. Tendo passado na livre docência, subi um degrau na carreira, professora livre docente. E ali, qual foi o tema do seu trabalho, professor? Concurso de pessoas. E depois da livre docência? Depois da livre docência, eu me preparei, porque o professor titular só abre vaga quando alguém se aposenta ou morre. Ele é vitalício até a aposentadoria ou a morte. Então, você não pode fazer um concurso de professor titular sem uma vaga aberta. E você fica na espera, não é? Quando abre vaga, é possível que se inscreva e se faça o concurso. E eu esperei, eu já era professora livre-docente, continuei dando aula lá, lá, até abrir-se uma vaga com a saída, se não me engano, do professor João Bernardino Gonzaga, eu nem me lembro mais bem quem era o professor na época. Então, eu me inscrevi no concurso, passei, né? Para professora titular. A senhora já estava lecionando no pós-graduação? Já, como livre-docente, eu já dava umas aulas no pós-graduação. Eu fui aluno da professora Ivete Cerise Ferreira, no pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutoramento, foi mesmo. Lá na Faculdade de Direito da USP. E quando eu comecei a lecionar lá, a senhora falou naquele tempo que a senhora começou, tinha a figura do assistente voluntário, eu comecei a lecionar como voluntário, nesse período, a convite do professor Pedro Galhardi. E a carreira, por óbvio, como nós estamos testemunhando, é uma carreira brilhante, é uma carreira... E longa, né? E longa, mas de muita dedicação, de muito estudo e... São vários concursos, né? Sim. Agora, a senhora também, e nós vamos fechar esse bloco com esta informação, a senhora foi a primeira e única mulher
a ser diretora da Faculdade de Direito da USP, o que é um intento não só pioneiro, mas, acima de tudo, de muito trabalho, de muito estudo, porque é por eleição para os professores, só os titulares que disputam esta possibilidade de ser eleitos como diretor. A senhora foi a única mulher que concorreu, né? Os outros eram todos homens. Eu concorri com 2 colegas meus, que eram muito fortes, candidatos muito fortes, o professor Dalmo Dallari e o professor Fábio Comparato. E, efetivamente, a mulher é que foi eleita como diretora. E devo dizer uma coisa, fui eleita por meus pares, a maioria deles homens, não eram as mulheres. Os eleitores... A maioria, porque era a congregação, havia poucas mulheres na congregação, o colégio eleitoral era a congregação, representante dos funcionários, representante dos alunos, não sei o quê. Mas a maioria era masculina. Né? Muito bem. Eu vou pedir licença, professora, nós vamos fazer um breve intervalo, ficando com esse gostinho do que é uma mulher aguerrida, pioneira no direito no Brasil. Não saiam daí, voltamos já já. Você está assistindo Data Vênia. Estamos retornando com o nosso programa Data Vênia pela Rede TV e hoje recebemos a professora titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, professora Ivete Senise Ferreira, que terminamos o bloco anterior falando sobre a condição de que a professora foi a primeira e única mulher a vencer uma eleição e se tornar diretora da Faculdade de Direito da USP. Professora, sua carreira, como a senhora relatou, é na docência, com a formação jurídica, de pleno sucesso. Mas aí surge esse grande desafio. A senhora ganha uma eleição, se torna a primeira mulher a dirigir, ser diretora da Faculdade de Direito da USP. Portanto, com uma carga de trabalho administrativo que até então inexistia. Como foi essa experiência de administrar uma faculdade, a mais antiga faculdade de Direito do Brasil? Como foi isso? Olha, foi uma experiência notável, muito prazerosa, porque eu fui muito bem recebida, tanto pelos meus colegas quanto pelos alunos. Nunca houve problema com os alunos. E na congregação também, que eu soube administrar os problemas pequenos existentes e tal, e não tive uma oposição aguerrida, ferrenha, etc., que dificulta o trabalho do diretor. Então, foi um trabalho tranquilo, administrativo, diferente, né? Mas eu, quando eu assumi a diretoria, eu entrei para o sistema de tempo integral da USP, quer dizer, eu trabalho o dia todo, né? E não era permitido ter outra atividade, já que era tempo integral. Então, eu não podia mais advogar, nem exercer outra atividade lucrativa nenhuma, só me dedicar à diretoria. Então, era uma dedicação integral que eu assumi com muito gosto, fiz o melhor que eu pude na diretoria e não deixei, evidentemente, inimigos você sempre tem, mas acho que deixei poucos, e não encontrei muita oposição. Então, foi bem tranquilo e foi muito prazeroso. E aconteceram várias coisas nesse período da faculdade, da direção, porque eu fui diretora assumi em 1998 e exerci a direção até o ano 2002. E uma coincidência notável, porque na época em que eu assumi a direção, a vice-diretora era também uma mulher, era professora Odete Medawar. Sim. E as eleições não eram concomitantes, então ela continuava a vice-diretora até a data da eleição dela, que era mais no fim do ano. Tá. Então, por algum tempo, a diretora e a vice-diretora eram mulheres. E por uma coincidência também notável,
assumia a direção do Centro Acadêmico 11 de Agosto, outra instituição notável, também uma mulher, pela primeira vez, que era Andréia Mustafa. Pela primeira vez, os alunos haviam eleito uma mulher. Foi o ano das mulheres. Você vê que interessante? 1998. Virada do século XXI, porque exercia a diretoria na virada do século. E já, então, havíamos atingido esse nível, não é, de progresso, pelo menos na Faculdade de Direito da USP, de admissão das mulheres em cargos diretivos. E foi uma experiência muito boa. A questão financeira, acho que é um dos problemas mais graves que existem na universidade. Né? Porque ela limita as contratações e o ingresso de novos talentos e várias atividades, porque a maior parte fica na folha de pagamento, né, da USP, então dificulta um pouco o trabalho. Mas, na minha época de direção, eu tive um reitor extraordinário na chefia da USP, que foi o professor Jacques Markovitch, que prestigiou muito a Faculdade de Direito, atendeu às nossas necessidades, então eu não tive muitos problemas. Inclusive, consegui iniciar uma reforma da faculdade em que havia necessidade, né, de coisas que estavam se deteriorando. Reforma na Faculdade de Direito da USP é restauração. Restauração, né? Do prédio. Prédio tombado, tudo absolutamente... Não era a reforma do ensino, era do prédio. E o processo para qualquer restauração, quando nós estamos diante de tombamento, é bem complexo. Sim, é bem burocrático. Tanto que eu consegui chegar até a licitação e o início das obras só foi através do meu sucessor. Eu nem consegui iniciar as obras. No que diz respeito à advocacia, a senhora chegou a advogar bastante? Eu cheguei a advogar razoavelmente, não digo bastante, no início na área penal, porque era a minha área e era onde eu fazia, não é, a minha prática. E o que me ajudou muito nessa área foi que o meu estágio, na época, era a indicação do centro acadêmico, do departamento jurídico do centro acadêmico, era diferente do estágio de hoje, né? Orientando os estudantes. Orientando os estudantes. Houve uma solicitação do departamento jurídico para que se apresentasse uma estagiária para ajudar na penitenciária do Estado, do Carandiru, penitenciária feminina. E eu me inscrevi, me ofereci. Né? Então, eu já estava no quarto, passando para o 5º ano, e eu fui fazer esse serviço voluntário na penitenciária feminina do Carandiru, onde fiquei por 1 ano fazendo um trabalho voluntário para as presas lá, pedidos, solicitação, verificação de processos. Isso foi uma prática muito interessante. E uma experiência riquíssima. Uma experiência notável, né? Porque eu ia lá no Carandiru, de ônibus, de bonde, de ônibus, né? Descia lá, entrava, tinha passar ingresso livre, etc., fazia. E nessa época era muito diferente o presídio, né? Eu não sei se você sabe das alterações, mas o presídio feminino ficava no jardim fora dos muros da penitenciária masculina e era administrado por freiras. Eram freiras, que as irmãs de uma determinada ordem que administravam. Então, eu saía da faculdade, ia lá, almoçava com as freiras e fazia o meu estágio com as presidiárias, tudo, depois voltava para casa. Foi uma experiência muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu depois tinha uns clientes da área penal, então a minha advocacia foi penal. Mas aí eu fui para a França, e na volta da França, depois que eu ajeitei o problema familiar, casa, me instalei, etc., eu quis voltar a advogar, porque era a minha inclinação. E aí eu fui advogar no escritório do meu marido da época, né? Meu então marido, que fazia advocacia civil. E, na verdade, aí eu fui fazer a área civil, porque não fazia penal. Era a minha oportunidade de voltar a advogar. Tinha todas as restrições de família, dona de casa, etc. E achei que assim era mais fácil, então advoguei uns tempos na área
civil. Dessa área civil eu tenho uma grande recordação, que foi meu estagiário no escritório, um grande advogado, que talvez você conheça, que já faleceu, que era o Fábio Campos Lila. Lembra do Fábio Lila? Pois é, ele foi meu estagiário no escritório. E depois prossegui, mais ou menos, advogando, etc., até que a carreira acadêmica me forçou a deixar a advocacia e me dedicar inteiramente à vida acadêmica, principalmente no final, como professora titular, escolhendo a dedicação integral da USP. Aí eu acho que esse registro é importante, porque nós temos, e eu sempre reitero isso, muitos jovens que acompanham o nosso programa. E estes jovens, quando têm contato com os nossos convidados, passam a verificar que nada cai do céu. Não existe sorte. Existe muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muita determinação. Nós estamos aqui com a professora Ivete, que durante sua vida se dedicou sobremaneira a essa vocação, licionou, advogou, teve uma atuação de administração na própria faculdade, prestou os concursos, mãe de 4 filhas, esposa. Eu até no primeiro bloco fiz um breve comentário de passagem, mas queria reiterar a ideia da dupla jornada, da tripla jornada, que é uma realidade hoje para muitas mulheres. E isto não deve ser, apesar dessas dificuldades todas, apesar do esforço de uma sociedade que se modificou, não deve ser motivo de desestímulo. A mulher precisa continuar e o exemplo está aqui conosco hoje, a professora Ivete. Mas que não parou por aí, não. Porque no ano 2000, ainda como diretora da Faculdade de Direito, foi convidada para ser conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. E começa aí uma nova etapa na sua vida como dirigente da nossa advocacia, como dirigente da OAB. Em 2003, quando me tornei candidato à presidência da OAB aqui em São Paulo, por intermédio da nossa colega comum extraordinária, a doutora Talulá Kobayashi, eu fiz o convite à professora Ivete para coordenar o exame da OAB daqui do estado de São Paulo. A professora Ivete aceitou, retornou ao conselho e fez uma carreira dirigindo o exame de ordem, chegou a vice-presidente da nossa OAB e liderou a Escola Superior de Advocacia aqui em São Paulo. Até o final do ano passado. Até o final do ano passado. Como foi essa experiência na OAB? Que é, até então, completamente nova em sua vida, né? Era nova e, na verdade, não era, porque, na verdade, você vê que a minha vida circulou sempre nesse âmbito da advocacia, não é? Foi faculdade, foi advocacia, e depois, na carreira acadêmica, a qual eu me dediquei em seguida, eu estava preparando jovens advogados. Então, tudo circulava nessa área. Depois fui diretora da faculdade, também dirigindo ali, né, os caminhos da advocacia, da preparação da advocacia e dos colegas, professores. Quando eu fui convidada para a OAB, foi com uma certa relutância que eu aceitei, porque achei que era uma coisa... Eu já estava com muito trabalho na faculdade e tal, mas... Talulá me garantiu que era uma coisa, reuniões mensais, que era leve, etc. Eu fui para o conselho. O presidente na época era o Carlos Miguel Aidar, né? E durante 3 anos eu permaneci no conselho dele. Depois, na sucessão... Fomos colegas no conselho, você estava lá, né? Foi lá praticamente... Não, eu já o conhecia da faculdade que você fez pós-graduação, mas foi lá que nós estreitamos um pouco mais as nossas relações. Durante a minha época no Conselho da OAB, eu fui convidada para ingressar no Instituto dos Advogados de São Paulo por um colega meu, conselheiro, que era o doutor Rui Celso Fragoso. Que era, então, presidente do Instituto dos Advogados. Então, você está aqui na OAB, venha também para o Instituto, lá, colaborar, não sei o quê. E eu que sempre não sei dizer não. Estou sempre aceitando os convites e as coisas, né? Hesitei um pouquinho e me inscrevi no IASP.
Então, no IASP, eu, logo em seguida, também fui eleita conselheira. Então, eu era conselheira da OAB e era conselheira do IASP. Isso. E, durante esse período, não é? Eu exercia a presidência da Comissão do Exame de Ordem, você assumiu a OAB, não é? Isso. Nos 9 anos que você esteve lá, eu permaneci as suas 3 gestões, ocupando algum cargo, alguma coisa. E, nesse ínterim, também houve uma eleição no Instituto. E eu primeiro fui eleita vice-presidente de uma mulher, a primeira mulher, a Mariodete Duque Bertazzi, e na sucessão dela me elegeram presidente do Instituto. A senhora me fez lembrar agora de meu pai, que dizia o seguinte: quando você quiser buscar alguém para lhe ajudar em alguma tarefa, missão, busque alguém que não tenha tempo. Muito ocupado. Muito ocupado, porque quem tem muito tempo sobrando é isso aí. É complicado. Você é muito ocupado, você acha tempo para tudo, né? Com toda esta atribuição, lecionando, tinha advogado, mas agora predominantemente lecionando, diretora da Faculdade de Direito da USP, vem para o Conselho da Ordem, exerce atividades importantes na Ordem, coordenando o exame da UAB, etc. É convidada para ser conselheira no Instituto e se torna vice e depois presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Que também foi uma experiência muito interessante, né? Presidi o Instituto também por 3 anos lá, enquanto era conselheira da OAB. Minha conselheira. Sua conselheira, período, não é? Até que depois transmiti o cargo no Instituto e passei simplesmente para a OAB, aí fui convidada a ser vice-presidente. Da OAB. Do presidente anterior, que foi o presidente Marcos da Costa. Isso. E aí fui sua vice-presidente e, durante esse período, tive a oportunidade de ser presidente por 3 meses. Porque o nosso presidente sofreu um acidente grave, teve que ser operado, ficou no hospital em recuperação durante 3 meses e passou a presidência para mim. Então, durante 3 meses, eu acabei exercendo a presidência da OAB. Até ao final da sua primeira gestão, ele teve 2 gestões, ele se recandidatou, foi reeleito, e na sua segunda gestão me convidou para presidir a Escola Superior de Advocacia, cargo que eu aceitei e exerci até dezembro passado. Aliás, convém até dizer aos nossos telespectadores, principalmente aos jovens estudantes, que a Escola Superior de Advocacia é uma escola voltada principalmente para os advogados, mas os estudantes também podem fazer os seus cursos. Nós temos uma escola nacional, que é mantida pelo Conselho Federal da Ordem, e aqui em São Paulo foi a pioneira, criada pelo nosso querido ex-presidente Rubens Aprobato Machado, a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo. Quem tiver interesse no Brasil inteiro, entrando no site, pode buscar as informações e, inclusive fazer o curso à distância, que é o ensino à distância, que a professora também implantou na Escola Superior de Advocacia. É mesmo. Vou falar só um pouquinho para até estimular que os nossos colegas e estudantes possam fazer os cursos na ESA à distância também, professor. O curso até o ano passado era presencial sempre, não é? As aulas eram dadas na sede da ESA, nas 2 sedes, e os alunos tinham que comparecer para obter o seu certificado. Além disso, havia esses cursos nas ESAs, nas escolas, em todo o estado de São Paulo, nas subseções da OAB, que também faziam os seus cursos. E no ano passado, no começo do ano passado, nós implantamos na escola o ensino à distância, EAD, que é divulgado pela internet, pelos meios eletrônicos, para todo o Brasil. Então, nós temos atendido a interesses dos estados brasileiros que não têm esses cursos, que não têm as suas escolas, como nós temos aqui, dos mais variados rincões, do norte, nordeste, sul, de todos os estados brasileiros que conseguem acessar, através das regras estabelecidas ali, que é preciso uma inscrição e tudo mais, os nossos cursos à distância que estão à disposição de todos os brasileiros.
E, na verdade, nós temos alargado um pouco a oferta desses cursos. Começamos com a reforma do Código de Processo Penal. Que, se a senhora me permite, eu, a convite da professora, fui seu vice-diretor na ESA aqui em São Paulo, na última gestão da OAB. Trabalhamos juntos. E quero testemunhar que este curso específico sobre a reforma do Código de Processo Penal, nós tivemos quase 100 mil alunos. 100 mil alunos que no ensino à distância puderam ter contato com toda a mudança legislativa na área processual civil. Isto é um marco histórico também que leva condições para que os nossos colegas possam se apetrechar, se aperfeiçoar na legislação e nos mecanismos de utilização diária no exercício profissional. Fizemos outro sobre a reforma trabalhista, não é? A legislação trabalhista reformada e também estamos iniciando sobre a previdência, o direito previdenciário. Então, pegamos as questões que necessitam do maior conhecimento e de atualização dos conhecimentos dos profissionais e fazemos isso a nível nacional pelo ensino à distância. Pergunto à senhora, valeu a pena, professora, essa dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Instituto dos Advogados, vale dizer, as entidades da categoria profissional que a senhora abraçou com tanta paixão? Lógico que valeu a pena. Primeiro que eu fiz isso por minha escolha e por meu gosto, lógico. Eu fazia o que eu gostava, que era trabalhar na área do direito e lecionar e cuidar da educação, não é? Sempre também. No exame de ordem, na Escola Superior de Advocacia, eu sempre aliei as minhas duas paixões, né? A advocacia e o magistério. E, atualmente, depois aposentada na Universidade de São Paulo, que eu não tinha mais... Aliás, tinha oportunidade de continuar lecionando, mas eu era muito ocupada, preferi não aproveitar essa oportunidade. E, então, eu me senti ainda participando ativamente de tudo aquilo que eu já havia feito anteriormente. E me sinto hoje plenamente realizada, né? Posso cuidar dos meus netos. Aliás, na verdade, eu não fico cuidando dos meus netos, porque eu pertenço a inúmeros conselhos e continuo atuando. Não para. Mas eu tenho mais tranquilidade para pôr as leituras em dia, para fazer o que eu gosto, para viajar se eu quiser, mas eu continuo colaborando em tudo que for necessário, que eu puder participar, porque, embora com alguma dificuldade de locomoção, de saúde, etc., enquanto a cabeça funcionar, é meu dever colaborar. Professora, é um exemplo de vitalidade. Agora, eu gostaria de ouvi-la sobre a grande questão, o aborto, que foi o seu tema lá no doutoramento. E hoje, como é que a senhora vê a situação do aborto eu, inclusive, no Brasil? escrevi um artigo que foi publicado numa obra recente daquele Comissão de Direito da FEComércio, da qual eu sou também conselheira, coordenada pelo professor Ives Gandra Martins, que era um livro sobre os 30 anos, o aniversário da Constituição. Tínhamos que abordar algum artigo relativo a um tema constitucional. E eu escrevi um artigo no qual eu expus minha opinião, foi a minha obra mais recente, que se chama O Direito à Vida na Constituição Brasileira. E eu advirto ali que eu analisei o problema, que o problema pode ser encarado sob inúmeros aspectos, não é? O aborto é uma questão muito complicada que você pode discutir sobre vários prismas, sobre o filosófico, o religioso, o jurídico, o social, o econômico, o que você encarar. E eu escolhi analisar o tema sob o ponto de vista estritamente jurídico. Então, se você pegar juridicamente a questão, independente das conotações que possa ter, sociais, religiosas, econômicas, o aborto na verdade, um atentado contra o direito à vida que a Constituição garante. Porque, entre os direitos fundamentais da pessoa humana, estão lá elencados, não é? No capítulo dos direitos fundamentais, os vários valores que a Constituição garante que devem ser defendidos, não é?
liberdade, do domicílio, etc. E tal, e a vida, o direito à vida. Todos têm direito à vida, sem distinção, etc. etc. Então, a questão aí se prende a uma questão que é filosófica e científica. Se a Constituição garante o direito à vida, nós temos que partir do princípio de analisar quando começa a vida. E essa é uma questão fundamental. A vida começa quando? Com o nascimento, com a concepção, com o desenvolvimento do feto e, a partir daí, resolver o problema jurídico, certo? E, na verdade, o direito também tem que ser um sistema único de ciência que não pode se contradizer nos seus vários ramos. E nós temos já no direito civil uma série de artigos e de disposições que garantem o direito à vida do nascituro. E no direito civil, desde a concepção. Porque o Código Civil possui, eu analiso no meu artigo, vários dispositivos que prevêem uma proteção jurídica daquele que ainda vai nascer. Ok. Certo? Então, o nascituro tem direito à herança, tem direito à doação, tem vários direitos ali garantidos, a reconhecimento do paterno, certo? Antes do seu nascimento, portanto, desde que ele foi concebido. Isso no direito civil. E a conclusão é de que... E a conclusão, então, é que no direito a vida começa na concepção, antes do indivíduo nascer. Portanto, o aborto... Portanto, o aborto, juridicamente, a não ser que a lei estabeleça as permissões, como tem estabelecido, sim, é um atentado ao direito à vida, certo? Então, esse é o ponto de vista jurídico. E é uma coisa muito complicada, porque ele envolve uma série de questões que, hoje em dia, o avanço da tecnologia tem tornado prementes e difíceis de resolver. Porque, com a criação da vida em laboratório hoje, com a fecundação artificial, certo? Nós temos que indagar. A vida começou ali, na fecundação artificial, na proveta. Então, ela já entra na órbita do direito. Portanto, foi um tema que a senhora abraçou lá e Abracei lá e continuei atualizando. E, na verdade, essa é uma questão que não dá para se resolver, porque cada um tem uma opinião. Então, se você vai para consultar os doutos, né, na área jurídica, porque na medicina ele começa na concepção, desde que o óvulo é fecundado, iniciou-se a vida, na medicina, nas suas várias etapas. Agora, no direito, por causa das implicações, e veja bem as implicações, se você considera que a vida começa na concepção, na fecundação do óvulo, isso influi até na utilização dos anticoncepcionais. Porque a utilização de um anticoncepcional que impeça que o feto se desenvolva, já seria um aborto. Okay. Seria um atentado à vida. Então, como há várias implicações, os estudiosos decidem de maneira, vamos dizer assim, doutrinária. Não vamos cientificamente. Vamos estabelecer regras aceitas na sociedade que não impeçam a criação de outros problemas. Então, aí daí as várias opiniões dos penalistas sobre o início da vida, em que uns acham que é na concepção, vários acham, outros acham que é na chegada, na nidação do óvulo no útero materno, começa a desenvolver, aí começa a vida, e outros, modernamente, acham que é só a partir do 3º mês, porque se inicia o funcionamento cerebral. E aí é que se inicia a vida. Então, como você vai conciliar essas posições? É muito difícil, é muito complicado. Professor. E aí vamos discutindo. Esse é um tema que mereceria um programa todo. Mas nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, professor. E nós fazemos aqui um bate-bola, um ping-pong bem rápido, que nós denominamos, no caso dos advogados, tirando a beca, para conhecer ainda mais alguns aspectos pessoais do nosso convidado.
E aqui eu vou fazer esse ping-pong com a professora para rapidamente lhe perguntar. A senhora alguma vez gostou de futebol, gosta de futebol ou não? Eu gosto de bons jogos, então eu só assisto os grandes campeonatos. Muito bem. Esportes, a senhora... Eu pratiquei esportes na minha juventude, além de tênis e algumas outras coisas, eu fui jogadora, quase profissional, de voleibol. Beleza. Então, eu defendi primeiro as cores do tênis clube, depois Clube Atlético Paulistano, em campeonatos oficiais de voleibol. Eu tenho troféus de voleibol que eu ganhei como vice-campeã do Campeonato Paulista de Voleibol, num determinado ano lá. E música, professora? Música eu adoro. Que gênero gosta muito? Adoro música, a boa música popular, que é um tanto restritiva, a meu ver, porque as antigas são as mais bonitas, evidentemente, e muita música clássica, adoro a música clássica e sou subscritora dos grandes concertos da Sala São Paulo, do Teatro de Cultura Artística, nos seus programas anuais, porque eu adoro ouvir música e ouvir música ao vivo, com as orquestras tocando. Uma pergunta óbvia. Gosta de livros? Muito. Há um que mereça registro aqui? Um livro que tenha marcado a sua vida? Isso já é difícil dizer, porque eu gosto de tantos livros. Eu leio filosofia, leio poesia, leio romances, leio tudo que me cai nas mãos, até a astronomia. Então, é difícil dizer o que me marcou mais, tudo me marcou. Professora, no último segundo do nosso programa, um recado aos jovens do Brasil que estão nos assistindo. O recado é: só se consegue o seu objetivo e o sucesso realmente com muito esforço. A sorte pode ajudar, mas o esforço é absolutamente necessário. O esforço e a preparação. E a preparação não é um fator decisivo também, mas não é o único, porque a perseverança e a continuidade dessa preparação é muito importante. Então, é não parar nunca, não parar de ler, não parar de estudar e não parar de atuar naquilo que lhe agrada e que lhe compete. Professora, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Lamentavelmente, chegamos ao final. Este é o programa Data Vênia, um programa feito para você, para falar um pouquinho sobre esse mundo jurídico tão complexo. E aguardamos você na próxima quinzena para que esteja conosco no Data Vênia pela Rede TV. Até lá!